Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? É motivo de muito nervoso estar aqui com vocês novamente, compartilhando a palavra do Senhor. Mas eu preciso compartilhar com vocês essa palavra, a qual o Senhor encheu o meu coração. E eu creio que Ele vai estar enchendo o coração de vocês também. O tema dessa mensagem é o dedo de Deus. E eu acredito que no desenrolar você vai entender o porquê. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, número 6, versículo 7. E diz assim: E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E aqui o próprio Senhor está falando ao seu servo Moisés, um homem ao qual ele separou, para poder estar nessa grande missão. O povo já estava ali há 400 anos naquele lugar, sendo escravo, debaixo de muito trabalho. E diz o texto, você acompanhando em Êxodo 2, 23 ao 25, diz assim, que o povo clamou, que o povo não aguentava mais aquela situação. E aquele clamor chegou até os ouvidos de Deus. E Deus pega Moisés, essa pessoa que se colocou ali à disposição nas mãos do Senhor, e fala com ele. Eu tenho ouvido o clamor desse povo, as duras cargas que eles têm vivido debaixo das mãos dos egípcios. E eu virei, eu sou o seu Deus, eu virei, eu os tirarei dessas cargas, dessas duras cargas. E Moisés cumpre esse chamado do Senhor, ele se levanta na terra, e ele se apresenta a Faraó. E diante de tudo que nós temos vivido durante esses dias, eu perguntei ao Senhor, Senhor, tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito. A água que cai sobre a terra, há um propósito. O Senhor não libera uma palavra sem um propósito. E para tudo, o Senhor tem um propósito. Qual o teu propósito para tudo isso que nós temos vivido? O que tu queres falar conosco diante dessa crise mundial, diante dessa situação? E o Senhor mandou eu meditar nessa palavra e o meu coração se encheu. Eu quero compartilhar com você. O Senhor manda Moisés até Faraó. E Faraó diz, eu não vou liberar esse povo. Eu não vou fazer isso. Que Deus é esse que você está dizendo? Eu não o conheço. E diante disso, o Senhor começa a liberar pragas sobre aquele lugar, sobre aquela nação. E a primeira praga que vem são as águas do rio Nilo em sangue. Moisés toca as águas do rio com o seu cajado e, de repente, aquelas águas se transformaram em sangue. E o Nilo, ele era objeto de adoração naquela terra. O rio Nilo, ele era idolatrado, venerado naquele lugar. O rio Nilo era a base de toda a economia daquela nação. Então, todos estavam com seus olhos virados para ali. E o Senhor fala, Moisés vai lá e toca nessas águas. E alguns cientistas falam que houve ali, cientificamente explicando, o aumento de algumas algas e elas transformar aquelas águas vermelhas, independente do que tenha acontecido. Foi a mão de Deus, porque o Senhor estava dizendo, Faraó, libera o meu povo. E diante disso, Faraó ainda continuou com seu coração endurecido. E o Senhor vai e diz a Moisés, vou liberar mais uma praga sobre este lugar. E daí vem as pragas das rãs. As rãs também era considerada uma divindade. Hequete era considerada uma deusa, a deusa da fertilidade, a deusa da vida. E ali o Senhor faz produzir muitas dessas rãs. As características dessas rãs, elas eram rápidas. Então você imagina a correria que foi de rã, invadindo a cidade, invadindo os lugares, invadindo as casas, invadindo os palácios. E aquilo que era motivo de veneração, de adoração, agora se tornou um problema para aquele povo.
aquilo que era Deus para ele se tornou agora um problema. E a deusa da vida, da fertilidade, morre um monte de rã. O texto diz, a palavra diz que cheirava mal. Você que quiser acompanhar mais detalhadamente, está lá em Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 11. Você vai acompanhar ali, você vai ler minuciosamente cada uma das pragas. E diz que cheirava mal. Eu imagino as pessoas varrendo, fazendo aqueles montes de rã, daqueles dejetos, daquelas rãs mortas, daquele mau cheiro. E eu acredito que muitas pessoas ficaram impossibilitadas, de repente, de sair na rua, né? Porque cheirava mal, se alastrou por toda a terra. Muitas pessoas tiveram que deixar de sair, e trazendo para os dias de hoje. As situações que vieram nos impossibilitaram, talvez, de ir a lugares, de sair. Muitas pessoas não podem estar no estádio de futebol, não podem estar no shopping. E o Senhor, Faraó não libera o povo, e o Senhor fala, vou enviar mais uma praga. E dessa vez foi a praga de piolhos. Em Êxodo 8, versículo 18 e 19, ele manda essa praga e do nada começou a surgir piolhos em toda a terra, em todos os animais, nas pessoas. E eu estava analisando, Senhor, mas por que essa praga? E muito interessante que eles tinham o costume, né, de se depilar, de tirar todo o pelo, com cuidado, com essa higiene, né, todo aquele cuidado com essa higiene. Os hebreus tinham cabelos grandes, né, e mesmo eles, com todos esses cuidados, eles foram alastrados dessa praga, e vinha piolhos de tudo quanto é lugar. E Faraó olha para os seus magos, para as suas pessoas que estavam ali lhe auxiliando, acabem com isso, dá um jeito nisso. E esses magos olham para Faraó e dizem, nós não podemos fazer nada, porque isso é o dedo de Deus. Então até os magos conseguiram entender que aquilo dali, tudo que estava acontecendo, era o dedo de Deus. E interessante que egípcio não podia entrar no seu templo e adorar quando estivessem cheios de piolhos. A adoração dos egípcios foram interrompidas. E o que eu quero trazer de reflexão para mim e para você, que praga que pode nos impedir de adorar o nosso Deus? Os egípcios precisavam estar no templo porque eles adoravam estátuas. Os egípcios precisavam de paredes. E tudo aquilo que era Deus para ele, o nosso Senhor, estava ali destronando. E as pragas vêm para parar os egípcios. Mas tinha hebreu adorando na rua, tinha hebreu adorando em sua casa, tinha hebreu adorando nas ruelas. Por quê? Porque hebreu não precisa de paredes para adorar. Você consegue compreender tudo isso que está acontecendo e tudo que Deus quer de nós? E nós somos a igreja. É muito fácil chegar e dizer que nós somos a igreja, mas chega um tempo sobre nossa nação em que o Senhor quer ver quem realmente é a igreja, quem realmente vai adorar, quem realmente vai buscar Ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar. E o Senhor traz tudo isso sobre nós, porque Ele quer nos provar. E Ele quer extrair o melhor de nós diante de todos os problemas, diante de toda a crise que tem acontecido. E daí, Faraó ainda não libera. Os seus magos dizem, é o dedo de Deus, mas ele ainda, com o seu coração endurecido, não libera o povo. E o Senhor manda a quarta praga, a praga das moscas. Elas eram reverenciadas, porém agora aquilo que era reverenciado, aquilo que era objeto de elogio por aquele povo, era um motivo de um problemão. Elas estavam ali proliferando doenças, propagando doenças. E imagina, né, o faraó com aquelas moscas zumbindo no seu ouvido.
E interessante que essa praga, ela foi sobre todo o povo do Egito. E eu estava pensando, Senhor, essa praga atingiu o mais humilde até o palácio, até o lugar mais rico, até onde estavam os mais poderosos. E às vezes, né, algo tão pequenininho, ou como tem acontecido hoje, com essa questão desse vírus, algo invisível, tem afetado o mais pequenininho como o mais grande. Eu acredito que o Senhor está falando conosco, que todos nós somos iguais, que todos nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Em Salmos 4:4, o salmista fala: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E eu acredito que é um momento de lembrarmos o quão humano nós somos, o quão pequeno nós somos, o quão limitado nós somos. Eu acredito que é momento de você entender a sua pequenez e entender o quão grande Deus é. O quão aquilo que é invisível pode dizimar uma nação em apenas dias. E eu quero compartilhar com você uma reflexão em Tiago 4, a partir do versículo 8 ao 10. E eu acredito que esse seja o momento. E diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É tempo de sermos humanos, nada mais do que isso. Eu acredito que tudo isso é para extrair a humanidade, porque tem gente que está se achando muita coisa, menos humano. E essa praga veio para todos, para igualar as pessoas. E o Senhor aqui, no contexto, Faraó não libera o povo. Faraó não entende ainda quem é o Deus de Israel. E ele não entende ainda que os seus magos tenham dito: é o dedo de Deus, esse Deus aí invisível que a gente não conhece. Ele, com seu coração endurecido, ele segura aquele povo debaixo das suas cargas, debaixo do seu querer. E vem a quinta praga, a peste nos animais. E se acometeu aquela peste, os animais começaram a morrer nos campos, nas lavouras, e começaram a morrer os animais, os cavalos, os camelos, o gado. E por que Deus permitiu esses animais serem tocados? Eles chamavam de Ator, a deusa mãe, a vaca. Eles adoravam esse animal. Eles tinham, né, ali na sua cultura essa crença de que essa deusa era mãe dos viventes. Ela representava amor, alegria, sexualidade, dança e o cuidado maternal. Ela era a mãe. E Mineves, o touro de Heliópolis. E diante dessa praga, a pecuária do Egito, a potência, o famoso Egito, é tocado. Ele já não é mais o tal entre as nações, por causa da dureza de Faraó, de não entender que aquele povo tinha que adorar o Senhor, tinha que ser liberado, que era o dedo de Deus. E isso afeta a prosperidade da nação. Isso começa a afetar, eu acredito ali, os transportes, porque aqueles animais, muitos deles eram usados como transportes. Isso começa a afetar a economia do lugar. E quando diz, né, que esse animal era visto como mãe, toda essa afetividade, esse cuidado maternal, e eu tenho analisado nos nossos dias de hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, que uma das coisas que aconteceu diante do que temos vivido é as crianças ficarem em casa. E eu tenho visto relatos de quantas mães passando momentos com seus filhos,
brincando com seus filhos, rindo com seus filhos, porque o Senhor, Ele tem os seus meios, Ele tem um propósito para tudo. E diante da situação, ou você reclama, ou você entende o propósito. Quem tem entendido o propósito, no final alcança o que Deus quer. Mas quem não tem entendido, vai ficar pelo meio do caminho. E o Senhor manda mais uma praga sobre o Egito. A 6ª praga, que são as úlceras. E diz o texto que Moisés pegou várias cinzas e diante de Faraó dizer, não libere esse povo. Eu acho esse projeto todo uma loucura. Tudo isso que vocês estão falando é loucura. Quem sabe de tudo que está acontecendo sou eu, Faraó. Moisés, isso aí que você está propondo, de pegar esse povo, de levar, fazer festa num deserto, me adorar a Deus, né? Está tudo errado, eles têm que me adorar. Então era o pensamento de Faraó. E ele diz, não vou liberar o coração endurecido. E Moisés pega cinzas e ele joga para o ar. E essa atitude, diante da cultura da nação, naquele período, naquele contexto, era sinal de bênçãos. Eles faziam isso em sinal de bênçãos. Só que quando aquelas cinzas se levantam e descem, todos estão com úlceras, todos estão com seus corpos machucados, feridos, terrivelmente danificados. E aquilo que antes era sinal de bênção, agora é um desastre. E tinha um ídolo deles, o Imhotep, que era reverenciado como o ídolo da medicina. Porém, o ídolo da medicina não conseguiu resolver o problema deles. O ídolo da medicina não conseguiu acabar com aquela praga. E nessa fase, nessa etapa da história, os magos, todos aqueles que estavam ao lado de Faraó, querendo ali fazer a mesma coisa que Moisés e não conseguiam, agora eles metem o pé, eles recuam. Eles dizem, não tem como mais combater com esse Deus. É o dedo dele. É ele que está provocando, é ele que tem um propósito com tudo isso. E eles saem de ação. E Faraó continua sem entender que é o dedo de Deus. E eu fico assim pensando, né? Às vezes você acaba adorando mais a bênção do que o Deus da bênção. E ali, tudo que era bênção foi retirado. E eles ficaram desesperados. Porque quem adora a bênção, para de adorar quando não tem mais. O pânico deles, o medo deles diante de tudo que estava acontecendo os nossos ídolos estão morrendo. Os nossos ídolos estão perdendo a vida, estão perdendo a eficácia. Porque o Deus deles era um mortal. Mas eu quero te ressaltar algo. O teu Deus, o teu Jesus, ressuscitou. O teu Jesus ressuscitou ao 3º dia. Creia. E veio sobre eles uma 7ª praga. A chuva de Saraiva. Choveu muito, raios, trovões, pedras. Aquelas pedras começaram a destruir, né, as lavouras, mataram pessoas. O interessante no decorrer da história do texto é que teve algumas pessoas lá no Egito que a gente já está na 7ª praga. Então, algumas pessoas ali, alguns egípcios, eles quando ouviam o que Moisés estava falando, liberando, decretando, aqui eles já começaram a crer. Se ele falou, vai acontecer. Vamos para as nossas casas, guarda os animais que restam, guarda a sua família, porque vai vir mesmo, vai destruir. O faraó não acredita não, mas a gente vai guardar a nossa família. E veio aquela chuva. E
Diz a palavra que veio sobre o Egito, mas o lugar onde estavam os hebreus, nada aconteceu. E eu fico assim analisando, né? Aonde tinha hebreu, não aconteceu. Aonde estavam os egípcios, aconteceram. Tem crise, né, que vem para dizer quem é quem. Tem crise que vem para revelar o que está no interior. E a tempestade era para os egípcios. Mas, às vezes, tem hebreu, né, se molhando na tempestade. Mas por quê? Como eu disse, a crise vem para revelar quem é quem. E, às vezes, tem roupa de hebreu, tem cabelo de hebreu, tem jeito de hebreu, tem Bíblia de hebreu, canta até música de hebreu, mas o coração é egípcio, vai se molhar na tempestade, porque a crise vem para revelar quem é quem. E diante da calamidade, diante da crise, existia 2 ídolos, a Íris e Osíris. Eles eram o deus do clima, do tempo, eles colocavam ordem segundo a cultura deles. Porém, mais 2 ídolos sendo destronados, porque eles não conseguiram colocar limite na chuva, na enchente que assolou, que encheu as casas, que destruiu várias coisas. Mais uma praga. E Faraó diz ali, ele decreta até a sua calamidade. Ó, o país está em calamidade. E eu fico pensando, né? Eles precisavam, né, desses ídolos que favoreciam um tempo bom para adorar. E eu fico pensando, você precisa de tempo favorável para adorar? Ou você adora o Senhor em todo tempo? Tudo tem vindo para nos fazer refletir, para que venhamos buscar mais ao Senhor, para que possamos aprender e para que no tempo que não está sendo favorável, possamos buscar mais ainda a face do Senhor. E diante desse decreto de calamidade pública, ele ainda não libera o povo. E vem a 8ª praga, a dos gafanhotos. Surge um monte de gafanhoto, come o restinho do que sobrava ali da colheita deles. E a gente vê aqui que eles tinham 2 ídolos, a Ísis, que era a deusa da vida, né? E Sete, o ídolo, o protetor das colheitas. Diante da sua cultura, eram eles que protegiam tudo. Porém, eles não tiveram poder, mais uma vez, para guardar os egípcios. E a fome começou a se alastrar sobre aquela cidade. Eu imagino as pessoas que eram mais humildes e a fome começou a se alastrar. E eu fico imaginando lá no lugar onde estavam os hebreus. Eles já estavam adaptados com a escassez. A Bíblia nos fala que foi 400 anos de servidão naquela terra. Então, eles já estavam acostumados com a escassez. Isso foi um grande problema para os egípcios. Porém, hebreu estava acostumado a lidar com a escassez. E veio ao meu coração a palavra de Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13. Quando ele diz, se eu ter fartura, eu sei ter fartura, e eu também sei padecer necessidade. Eu sei estar em abundância, mas eu também sei ter menos. Está na limitação. Porque tudo eu posso em Deus que me fortalece. E como palavra de esperança para o teu coração, eu quero deixar para você que o Senhor está contigo. O Senhor é o Deus que providencia tudo. E assim como o Senhor nunca deixou faltar ali para aquele povo, protegendo, livrando, o Senhor também é na tua vida. E veio
sobre aquele povo uma nona praga, as trevas. 3 dias de trevas. E eles adoravam ali o ídolo Sol, considerado o deus Ra. Só que Ra agora também não teve poder para fazer o sol brilhar. E fica em trevas o Egito durante 3 dias. Todo o povo fica desesperado, porque o seu grande deus Ra não brilha. Ninguém enxergava nada mais além do seu nariz. E a gente fica assim pensando, né? Algumas pessoas não enxergam nada mais do que si mesmo, do que aquilo que elas acham, do que aquilo que está fazendo bem para elas, do que o seu ego. Era momento de se esvaziar de si, de pensar no outro. E diante disso, o faraó fala: pode ir com esse povo, mas eu quero que fique o rebanho e o gado. E faraó, né, não queria liberar o que o povo tinha direito. E Moisés falou: não, vai o rebanho, vai o gado, e nós faremos. E o Senhor ainda vai providenciar a nossa festa no deserto. E diante desse coração endurecido de faraó, o Senhor manda a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E Osíris, a sua deidade, o doador da vida, não pode agora ressuscitar os seus primogênitos. E morre todos os primogênitos do Egito. Desde os animais, as pessoas, o mais rico, o mais pobre, todos eles morrem. Osíris também é destronado. E o cargo do próprio faraó, né, ele era visto como um deus ali para aquela nação. E eu acredito que o seu filho estava ali sendo treinado para estar no seu lugar, né? Ele era um pequeno deus. E ele morre. E diz a palavra em Êxodo 11:7 que nenhum dos filhos de Israel foi atingido. E o que aconteceu foi, o Senhor deu uma ordem: passem o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas. E a casa que tiver esse sangue, não vai entrar o anjo da morte. E eles foram obedientes. Eles cumpriram o que Moisés estava falando. E aconteceu. E veio. E não atingiu ninguém. E a gente aqui analisa, né, que Deus tocou naquilo que o faraó mais amava para ele poder liberar o povo. Às vezes a pessoa tem um coração tão endurecido que precisa chegar ao extremo. E lá atrás, faraó, né, que estava ali no comando, ele disse, ele decretou algo, que todo filho, homem, do povo hebreu, esse povo está se multiplicando muito, quando nascer, ele deu a ordem às parteiras: vocês matem essas crianças. E eu acredito que ele plantou na sua nação essa maldade, e anos depois veio essa calamidade sobre aquele povo, aquela morte dos primogênitos. E diante disso tudo que tem acontecido sobre nós, é um motivo de refletir, porque ali as pragas começaram com as águas, e as pragas terminaram na morte dos mais velhos. E tudo isso, o Senhor queria ensinar ao seu povo que era tempo de buscar, que era tempo de se humilhar, que era tempo de render louvores a Ele. E ali foi, de uma nação saiu outra nação. E ali houve, né, uma separação de quem era egípcio e de quem era hebreu. De quem extraiu o melhor da crise e de quem extraiu o pior. Se revela identidade, se revela cidadania. E o povo egípcio ficou arrasado depois de passar por isso tudo. Mas os hebreus saíram de lá com pendentes de ouro, vestes novas, cartas de alforria, milagres e milagres,
E ainda teve festa de celebração no deserto. Eu acredito que o Senhor, né, tem uma Páscoa diferente para todos nós. Eu acredito que depois disso tudo, nós vamos entender que precisamos ter nas nossas casas o sangue do Cordeiro, que nos livra de todo mal. E a palavra diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em algumas versões, prosperarei novamente a sua terra. E eu acredito que o Senhor quer um momento em que nós venhamos a nos humilhar, a buscar a sua face, a orar, porque Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. E eu quero terminar com você lendo Jeremias 29, versículo 11 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o dedo de Deus. É tempo de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você e que nesse momento em que muitas pessoas têm sido tomadas pelo pânico, a nossa palavra, né? A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, Ele tira de nós todo o medo, todo o pânico, todo o desespero. Então eu acredito que é um tempo de você encher o seu coração com o amor de Deus. Senhor Jesus, Pai, te entregamos o teu povo, a tua igreja, que tem se revelado além das paredes, que tem adorado ao Senhor nas suas casas, em todos os lugares, os que precisam sair das suas casas e continuam ali adorando, buscando ao Senhor de todo o coração, Pai. Para tudo o Senhor tem um propósito. E diante disso, Pai, tudo que nós temos vivido em nossa nação, entendemos que é o teu dedo para colocar no lugar tudo que é necessário diante da tua igreja, que precisa, Deus, destronar tudo aquilo que tem se tornado Deus em teu lugar, tudo aquilo que tem mudado o foco de nossas vidas, tudo aquilo que tem sido reverenciado no teu lugar, naquilo que deveria ser entregue a ti, Pai. E o Senhor vem para destronar, Deus, para nos tornar a pessoas melhores, e para que diante disso tudo, Deus, possamos sair te buscando verdadeiramente como tu queres, que é de todo o nosso coração. Pai, a tua palavra diz que o teu amor manda embora todo medo. E eu declaro que o teu amor vai estar mandando embora todo medo no coração dos teus filhos. Pai, quantas pessoas, ó Deus, acometidas de ansiedade, de pânico, de medo, Senhor, de desespero, Pai, de falta de esperança. Mas a tua palavra vem hoje encher os nossos corações. Vai passar. Vai passar e o meu povo vai celebrar a Páscoa e o meu povo vai me adorar, porque eu comprei eles por bom preço. Vai passar, vai acabar, nós vamos sobreviver, mas nós vamos retirar disso tudo, que temos que te buscar de todo o nosso coração e destronar em nosso coração aquilo que tem se feito Deus em teu lugar, Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado por esse canal que vai abençoar muitas vidas, Senhor. No teu nome, Jesus, te agradecemos. Amém.